Amém, amém, amém. Não tem problema. A gente toca sem apresentação primeiro mesmo. Amém? Amém, irmãos. Hoje a gente sai daqui mais ou menos 1h30, viu, irmãos? Eu termino a palavra. Brincadeira, irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Talvez você saiba disso que eu vou falar e seja algo bastante, sei lá, óbvio para você. Mas existem países com culturas que para nós são bastante bizarras. Eu não sei se você sabia disso, mas existem regiões chinesas que se algum chinesinho lá, se ele te chamar para você almoçar na casa dele, e você está lá almoçando, e você não solta um arrotão, ele vai achar que você odiou a comida dele. Para você mostrar que você gostou da comida dele, você tem que dar um arroto. Então, geralmente, durante a comida, se o pessoal está gostando muito, é aquela melodia, né? Que coisa linda, irmãos. Se algum tailandês um dia te chamar para almoçar na casa dele, ele vai te pôr no garfo, né? Vai pôr o prato, um garfo e uma colher. Você jamais pode pegar o garfo, pegar a comida e pôr na boca. Isso é falta de respeito. Sabe como é que eles comem? Eles pegam o garfo, empurra a comida para a colher e põe a colher na boca. Se você comer com garfo, é falta de respeito. Você tem que comer com a colher. Totalmente diferente, irmãos. Existem países árabes, e eu precisava falar isso com a pastora Ângela para ver se isso é verdade. Mas existem países árabes que, se você... eles consideram a mão esquerda a mão da higiene, a mão da limpeza. Então você não pode comer com a mão esquerda, mesmo que você seja canhoto. Porque é muito nojento para eles, você tem que comer sempre com a mão direita. Se você comer com a mão esquerda, o pessoal vai olhar e falar, que nojinho. Não sei se você sabe, eu cresci com família italiana, então isso é uma regra de casa, assim. Irmãos, deixa eu dar uma dica aqui, muito importante. Utilidade pública. Se uma família italiana te chamar para comer, não corta o macarrão, irmãos. Em nome de Jesus. Pega o garfinho e põe na boca, irmãos. É falta de respeito. Se você faz isso na frente do italiano, ele tem um piripaque. Mas a cultura assim, que eu acho mais bizarra de todas, e eu preciso confessar para vocês que isso assim, não desce, sabe? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar das saunas suecas. Os suecos, eles são considerados o povo do planeta que mais gosta de sauna e mais passa tempo em sauna. O negócio, irmãos, é que quando os suecos, eles vão para a sauna, geralmente, irmãos, para não dizer sempre, eles vão desnudos, sabe? Eles vão sem absolutamente nada. Bom, se for, né, marido, mulher, ou a pessoa sozinha, não tem problema, né? O problema, irmãos, é que para os suecos, o momento de sauna é um momento em família. Sabe aquele almoço de domingo que a gente faz no Brasil? No meu caso, minha família é no sábado. Sabe aquele almoço de domingo, assim, sabe? É a sauna em família, irmãos. Aí está lá a pessoa, vendo a vovozinha dele, o vozinho dele, o tio, tia, primo, todo mundo assim. Do jeito que veio ao mundo, irmãos. Para nós isso é muito bizarro. Eu vi uma pesquisa que indica que em torno de 65% a 80% dos jovens suecos acham completamente natural ver o avô e a avó sem nada na sauna, irmãos. Misericórdia, né, irmãos? Sangue de Jesus tem poder, nascemos no país certo. Só que tem costumes nossos, que também são cultura nossa, que também é considerado muito bizarro fora. Por exemplo, o nosso horário. Porque para nós, irmãos, por exemplo, se eu chamo você ir lá para casa, 7 horas, e você chega às 7h30, você não chegou atrasado, né? Para nós é até educado, porque você deu meia hora a mais para a pessoa se programar, se organizar e etc. Se você faz isso com um alemão, depois dos 5 minutos de atraso, ele vira as costas e vai embora. Fala, a pessoa não vem mais. O nosso atraso mata de ódio muitas nacionalidades. Mas a gente acha completamente natural. Sabe outra coisa que é cultural nossa, irmãos? Que a gente toma banho todo dia. Né? Devia, né, irmãos? Pelo menos as pessoas acham que a gente toma banho todo dia. Eu tomo, irmãos. Ó. Nós sabemos, você está aí que não toma banho todo dia, viu? Nós sabemos quem você é. E estamos sentindo o cheirinho aqui. Brincadeira, irmãos. Cultura, irmãos, é um aspecto
que geralmente representa um comportamento comum e usual de uma determinada população, de um determinado povo. Amém? Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o Ministério das Relações Superiores. E você vai ver o que isso tem a ver com a cultura que a gente quer falar. Irmãos, quando se trata de uma notícia internacional, eu ia mostrar até aqui a imagem, não tem problema não aparecer não. Mas todas as vezes que nós temos uma notícia internacional, ela é como se fosse um iceberg, tá, irmãos? Nós temos a parte de cima, que todo mundo vê, que todo mundo sabe, e nós temos uma parte de baixo, que ela é bem nos bastidores e não fica tão claro assim. Como nós somos cristãos, eu diria que todo acontecimento internacional, ele tem mais ou menos uns 4 níveis, tá? O primeiro nível, irmãos, é o nível da mídia, que ela pega bem a pontinha do iceberg, ela pega só a superfície de um fato. Para ilustrar, irmãos, a respeito dessas ideias de política internacional, caso você nunca tenha pensado nisso, nunca se interessou, nunca quis saber, não tem problema, os seus problemas serão resolvidos hoje. Irmãos, eu sou formado em relações internacionais e eu vou mostrar para você rapidamente como é que a gente faz uma análise de uma notícia internacional. Não precisa cochilar, eu não vou ficar 20 minutos não, eu vou falar 5 minutinhos só disso, só para deixar bem rápido e a gente vai tocar o barco. E você pode não saber, mas nós já estamos falando de Bíblia. O fato internacional, irmãos, que eu queria usar como base, é o que tem acontecido entre as relações internacionais do Brasil e dos Estados Unidos. Se você acompanha qualquer jornal, qualquer notícia, você sabe que o Brasil e os Estados Unidos, eles têm trocado farpas. De um lado, o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e do outro lado, o presidente Lula, o nosso presidente do Brasil. Quando se trata de mídia, irmãos, que é pensa no iceberg, é a pontinha do iceberg. Quando se trata de mídia, a gente sabe que a mídia, ela só reporta alguns fatos. Eles não falam muito, eles selecionam o que eles querem dizer ali, eles não querem que você tire suas próprias conclusões, eles querem te dar a conclusão. Pense assim, tá? Mas eu vou ler com base em notícias, mais ou menos o que aconteceu este ano entre o Brasil e os Estados Unidos. Vá ouvindo, senhoras e senhores. Bom, em primeiro lugar, Donald Trump assumiu a presidência em janeiro de 2025, lá nos Estados Unidos, e em abril, o Donald Trump já chegou... Obrigado. Voltam, por gentileza. Obrigado. E em abril, o Donald Trump, ele já chegou com o pé no peito de todo mundo. Ele já falou assim, eu vou taxar todo mundo. E começou a falar que ia taxar Brasil, Índia, ia taxar todo mundo. E aí, em 9 de julho... Obrigado, menino. Tá bom. Em 9 de julho, o Trump anuncia um tarifaço de produtos importados, incluindo do Brasil, e ele colocou o prazo para as nações negociarem até o dia 1º de agosto. Eu estou lendo aqui, irmãos, porque eu também não vou memorizar tudo quanto é notícia, né? Mas vou repetir, 9 de julho, o Donald Trump, que é o laranjinha da foto, com a bandeira dos Estados Unidos atrás, ele falou, vou taxar todo mundo, e vou taxar um monte de país, vou taxar um monte de produto do Brasil. Só que eu vou começar a taxar dia 1º de agosto. Ele deu isso para dar um tempo para os países negociarem com ele. Aí o Brasil, ele anunciou o seguinte, nós somos um Estado soberano. Senhor Trump, nós somos um Estado soberano e nós não vamos negociar com o ultimato. Nós podemos negociar taxas e tarifas de importação e exportação, mas não do jeito que você está querendo. Bom, enquanto isso, o Trump e o governo dos Estados Unidos, eles começam a pressionar o judiciário brasileiro para soltar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive executando a lei Magnitsky contra... Que nome de lei difícil, irmãos. Espera lá, deixa eu falar de novo. Lei Magnitsky, saiu. Contra o Alexandre de Moraes, do STF, e a esposa dele. Não houve negociação entre o Brasil e os Estados Unidos, então o tarifaço entrou em vigor no Brasil, prejudicando muito a indústria brasileira e os exportadores. Além disso, os Estados Unidos, eles anunciaram uma tarifa extra de $250 para os brasileiros tirarem vistas de turista, válido a partir de 1º de outubro. Ou seja, para você ir visitar o Mickey e o Pateta, ia custar mais ou menos R$1.500 a mais. Foi entrevistado o presidente Lula pela BBC, e o presidente Lula falou assim, olha, na verdade é o Trump que não quer conversar. Aí a BBC perguntou para ele, mas vocês ligaram para ele? Ele falou, não, o Trump não quer conversar. Vocês mandaram mensagem, Telegram, Instagram, algum papel, carta?
Aí a resposta do Lula era só, não, o Trump não quer conversar. E ficou essa, desculpa a palavra, ficou essa treta, né? 23 de setembro, no entanto, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Trump e a sua comitiva diplomática dos Estados Unidos encontrou a comitiva diplomática do Brasil e o presidente Lula e falou que rolou uma química. Olha, rapaz, a gente conversou, acho que vai dar tudo certo e etc. E aí eles negociaram para conversar na semana seguinte na Casa Branca. O Trump queria que a conversa fosse na Casa Branca, nos Estados Unidos. Mas passou o tempo e o governo brasileiro falou, não, o Lula é o presidente do Brasil, ele é muito ocupado, não vai dar para ele ir até a Casa Branca, vamos fazer por videoconferência. E aí, então, eles fizeram uma videoconferência dia 6 de outubro. Até agora, ainda tem um tarifaço brasileiro, na verdade, tarifaço americano em cima dos produtos brasileiros. O preço do visto foi suspenso por tempo indeterminado e essa treta ainda está rolando. O que acontece, irmãos? Se a gente pega um jornal brasileiro, dependendo do viés político que esse jornal brasileiro tiver, ou ele vai chamar o Trump de um doido, megalomaníaco, narcisista, ou ele vai chamar o Lula de um burro, por que ele não negociou logo, por que ele não fez logo, É isso, dependendo da mídia que você vê, eles vão falar ou mal de um lado ou mal de outro. As coisas, irmãos, não são bem assim. Não é tanto ao céu, não é tanto ao mar. Poderia passar o próximo slide, por gentileza? É por isso, irmãos, que quando nós falamos a respeito das notícias internacionais, o próximo nível do iceberg é o nível da análise acadêmica, é o nível político. O que está acontecendo por trás de tudo isso? Pode passar o próximo slide, por gentileza? Acontece, irmãos, que essa briguinha Brasil e Estados Unidos é minúscula. A coisa não é bem assim. Existe, irmãos, hoje em dia, no Brasil, no mundo inteiro, o que muitos historiadores e analistas estão chamando de uma Guerra Fria 2.0. Irmãos, quando nós analisamos políticas internacionais, são 3 coisas que a gente precisa considerar: poder, influência e interesse, só isso. Poder, influência e interesse. O que é poder? Mandar e o outro obedecer. O que é influência? Você conseguir convencer o outro a fazer o que você quer. E interesse? Interesse comercial, interesse militar, interesse político, existem vários interesses. Sabemos, irmãos, que no planeta hoje nós temos o que nós chamamos de 2 potências hegemônicas, ou Estados Unidos ou China. E eles têm alinhamentos políticos e ideológicos completamente opostos. Se um país se submete ao pensamento político e ideológico norte-americano, ele se afasta da influência chinesa. E se o país se aproxima do alinhamento político e ideológico chinês, ele se afasta dos Estados Unidos. Então, porque Donald Trump, ele quis enfiar taxa em todo mundo, taxa no mundo inteiro. Se você não negociar comigo, eu vou enfiar 50% de taxa. Porque ele queria obrigar os países a afastarem-se da China para negociar com ele e aproximarem-se dos Estados Unidos. É isso que ele queria. Ele queria afastar os países da China. Por que o governo brasileiro, ele atrasou, ele falou, vamos conversar, vamos deixar mais para frente, porque o Lula é o burro. Não, não é isso, irmãos. Tudo tem um motivo político atrás. Pensa, poder, interesse e influência. Acontece que o governo brasileiro é um governo com alinhamento político e ideológico de esquerda. A China é um país com o pensamento ideológico de esquerda. Logo, obviamente, o governo brasileiro hoje, ele tende a ter uma associação, uma parceria maior com a China do que com os Estados Unidos. Por que o Trump fica batendo nessa tecla de soltar o Jair Messias Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é um santo, porque o Trump é bonzinho. Não tem nada disso, irmãos. Sinceramente, o Lula e o Bolsonaro para o Trump não são muita coisa não, viu? Desculpa te decepcionar. O Brasil não é muita coisa. O negócio é que o Bolsonaro, ele é um político de direita, e o Trump quer alguém de direita no Brasil para ter o mesmo alinhamento político e ideológico. Poder, influência e interesse. É só isso, irmãos. Não é que um é bom, o outro é mau, um é ruim, o outro é doido, o outro é burro. Não é isso. É política internacional. Beleza. Irmãos, o Brasil, por que
tantos países têm tanto interesse no Brasil? Irmãos, a resposta é óbvia. Porque só no Brasil tem uma das coisas mais importantes do planeta. O pão de queijo mineiro, né, irmãos? Brincadeira. Irmãos, recursos naturais. Recursos naturais, irmãos. Terras raras. O Brasil é um país muito rico em recursos naturais. E é por isso que fica essa... E também o Brasil, ele tem uma influência muito grande na América do Sul. Então, ter o Brasil como parceiro indicaria uma influência grande sobre a América do Sul. Essa é a ideia, irmãos, entre os Estados Unidos e o Brasil, que é um peãozinho no xadrez da política internacional. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Só que, quando se trata das mesas de negociação, irmãos, aquela coisa de vamos conversar, vamos fazer videoconferência, o Lula, o presidente brasileiro, ele não vai para a mesa de negociação. O Trump, o presidente americano, ele não vai para a mesa de negociação. Gente, esse povo é muito ocupado, eles têm muita coisa para fazer. Então, eles não vão lá sentar e conversar. Então, quem que faz toda a negociação, toda a conversa, todas as rodadas, todo tititi, papapá, o que a gente faz com tarifa, o que a gente já arruma aqui, são os diplomatas. Se você não sabe o que diplomatas são servidores públicos que são aprovados em um concurso dificílimo. Eu não sei se isso é verdade, viu, irmãos, mas eu ouvi falar que o concurso para diplomatas do Brasil é o segundo mais difícil do planeta. O primeiro é o vestibular chinês, o segundo é o concurso para diplomatas no Brasil. Eu já vi a prova, né, irmãos? Como eu sou formado em relações internacionais, eu fui lá ver. Você tem só que ser fluente em inglês, francês e espanhol. Ter muito conhecimento de economia, história geral, história do mundo. Seu português tem que ser impecável. Irmãos, é uma prova dificílima que tem gente que estuda pelo menos 15 anos para passar. Imagina uma coisa dessa. Os diplomatas, eles são representantes de uma determinada nação. Pode passar o próximo slide, por gentileza? No Brasil, caso você não saiba, há diplomatas que são lotados no exterior, né? Eles trabalham fora, e há aqueles que trabalham aqui. Esse aqui é o Palácio do Itamaraty. Não, nem todos aqui, né? Mas esse aqui é o Palácio do Itamaraty, em Brasília. Eu trabalhei aqui, viu, irmãos? Mentira, na verdade eu trabalhei no prédio atrás, no prédio atrás do de trás. Então você vê a importância que eu tinha. Aí no Palácio do Itamaraty só mesmo que lá de alto escalão. Mas os diplomatas, irmãos, vamos pôr assim, um diplomata lotado na Índia, tá? Vamos pôr aqui assim, José de Souza, tem algum José de Souza aí, irmãos? Que bom, então vamos lá. José de Souza é um diplomata brasileiro que ele foi lotado lá na Índia. Então ele vai lá na embaixada brasileira lá na Índia. O que esse diplomata vai fazer lá? Lá, irmãos, ele representa o Brasil e os interesses brasileiros. Então, quando ele está caminhando lá na rua, as pessoas não vão olhar para ele e falar, olha lá, o senhor José de Souza. Não é isso. Eles olham e falam, olha lá, o brasileiro, o diplomata brasileiro, o representante do governo brasileiro. Então, José de Souza, onde quer que ele vá, ele representa a cultura brasileira, os padrões brasileiros, a maneira brasileira de viver. Se o José da Souza comete uma gafe, que a gente chama de gafes diplomáticas, ele não está sujando o nome dele, ele está sujando o nome do país inteiro. É por isso que o diplomata, ele tem que ser uma pessoa que pensa tudo o que ele vai fazer, porque ele é representante de um governo em outra nação. Amém, irmãos? Deu para entender o que é um diplomata? Amém. Irmãos, passa a próxima, por gentileza. Eu falei para vocês que são 4 níveis, quando se tratam de notícias internacionais. Mas o 4º nível, irmãos, é o reino espiritual, como nós cristãos acreditamos que há o reino espiritual. Sendo assim, a gente não vai falar do reino espiritual, porque isso é coisa que a gente deixa para o pastor Silas, porque ele que adora geopolítica e escatologia, não é a minha alçada. Só que hoje, irmãos, eu gostaria de ler uma coisa com vocês. Passa o próximo slide, por gentileza. Se você tem Bíblia aí, abra por gentileza em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém?
Não dei tempo para... Vamos lá, já vou ler, tá, irmãos? Por causa do tempo. Portanto, olha só, Paulo dizendo aos Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Escuta o versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ok, vamos lá. O que Paulo está falando? Uma vez que você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e confessa os seus pecados, você é lavado, redimido pelo sangue de Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Claro, irmão, você vai ser tentado pelo resto da sua vida, mas a sua mente já muda. Eu não posso mais viver essa situação, eu não posso mais viver esse pecado. Isso já mostra que a gente foi salvo, foi reconciliado com Cristo, a gente não tem mais aquele conforto de viver no pecado. E aí, sendo transformados, nós nos tornamos embaixadores do reino de Deus. O embaixador, irmãos, é um diplomata. O embaixador, ele é um representante internacional, geralmente lotado em terra estrangeira. Quando eu falei para vocês José da Silva, o José da Silva, que é o embaixador, ele representa o Brasil, o governo brasileiro, os interesses brasileiros, a conduta, o pensamento, a cultura brasileira. Se a palavra de Deus está falando que Ele nos fez embaixadores do reino de Deus, significa que nós estamos em terra estrangeira. E que enquanto aqui nessa terra, nós somos representantes da cultura, dos valores, do comportamento do reino de Deus. Amém? Então, se os embaixadores do Brasil estão a serviço do Ministério das Relações Exteriores, nós estamos a serviço do Ministério das Relações Superiores. Gostaram, né? Amém? Amém? Glória a Deus. Isso mesmo, fica feliz, que você vai ver que vai vir depois. Irmãos, lá vai. Bom, irmãos, portanto, hoje nós vamos falar, irmãos, a respeito de 3 aspectos da cultura do reino dos céus, que eu me incluo, tá? Nós temos cometido terríveis gafes diplomáticas, que nós temos faltado terrivelmente com a nossa obrigação enquanto embaixadores do reino de Deus. Passa o próximo slide, por gentileza. Eu queria pedir uma coisa do fundo do meu coração agora. Eu sei que tem gente distraída, passeando pelos anéis de Saturno, mas olha aqui para mim rapidinho. Deixa eu terminar o argumento. Tá bom? Você pode discordar de mim. Tudo bem, não tem problema. Deixa primeiro eu terminar o argumento. Amém? Muito bem. Lá vai pedrada. Se você não conhece ou não conhece esse cara, esse aqui é o Charlie Kirk. Eu segui esse cara já fazia uns 5, 6 anos. Charlie Kirk, ele era um grande estudioso na área de filosofia, na área de política, e ele era um apologeta cristão. Ele criou uma organização chamada Turning Point USA, em que ele ia para as universidades e ele montava uma tenda, escrito assim, Change My Mind, que significa mude a minha opinião. Ele sentava nessa cadeirinha e ele deixava o microfone assim, para que qualquer pessoa viesse lá e questionasse ele com as ideias dele. Geralmente as pessoas que discordavam dele, né? Charlie Kirk, eu adorava esse cara, irmãos, porque ele tinha uma capacidade de raciocínio e de explicar a respeito da palavra de Deus, que eu pensava, gente, como é que um cara pensa isso tão rápido, sabe? E quem perguntava para ele eram pessoas de universidade. E eu, como também formei em universidade, eu sei a titica que o pessoal geralmente põe na nossa cabeça.
E aí tinha muitas pessoas ateias, eu vi testemunhos de pessoas que eram ateias, desviadas, e eram pessoas assim que estavam completamente distantes de Deus, que devido ao debate que teve com Charlie Kirk na universidade, ou que assistiu na universidade, voltaram para Cristo, entregaram a vida para Jesus, glória a Deus, aleluia. Só que Charlie Kirk também era um ativista de direita. Ele era um grande apoiador do governo de Donald Trump nos Estados Unidos. 10 de setembro de 2025. Charlie Kirk foi na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Arrumou a tendinha, sentou na cadeirinha, pôs o microfone e começou a debater com os universitários. E aí, um ativista de esquerda subiu no departamento a 100, 200 metros de distância, não sei, pegou uma arma de longo alcance e deu um tiro que pegou direto na garganta de Charlie Kirk. Charlie Kirk foi brutalmente, cruelmente assassinado. E fica pior, porque atrás dele estava a esposa, uma filhinha de 3 anos e o filhinho de 1 ano. Quando todo mundo ouviu o tiro, todo mundo ficou em alvoroço, né? Tá tendo que é? Quem está tirando? E a menininha dele, de 3 anos, correu para o lado dele, porque ela ficou assustada com o barulho. Mal sabia ela que era o pai quem tinha levado o tiro, e ela nunca mais teria um pai para protegê-la mais. Fica pior, irmãos. No mesmo dia, e naquela semana, diversas pessoas, diversos ativistas de esquerda, usaram as mídias sociais para festejar, celebrar e debochar o assassinato cruel e bárbaro de um homem de Deus na frente dos seus filhos. Fica pior. Cristãos usaram as mídias sociais para celebrar, festejar e debochar de um assassinato de um homem de Deus, porque não concordavam com o seu alinhamento político. Cristãos, irmãos, mas, se você for uma pessoa de alinhamento de direita, possivelmente você esteja pensando assim: isso mesmo, fala desse povo de esquerda, esse povo é o povo do ódio, eles são os reais fascistas, eles são os grandes malvados. Viu só o que eles fizeram com Jair Bolsonaro? Tentaram com Trump, Manuel Uribe na Colômbia, aqueles candidatos todos na Alemanha. Tá, sim, eles são o povo do ódio, né? Beleza, show. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual seria, você que tem a orientação política ideológica de direita, qual seria a sua reação se quem tivesse tomado uma bala na garganta fosse essa pessoa aqui, ó? Pois eu tenho plena certeza, eu tenho convicção que muita gente de direita que criticou o povo de esquerda teria tido exatamente o mesmo comportamento. Aponta com o dedo, mais 5 está apontando para você, viu? Ou seja, esse povo é ruim, mas quando pega na quem eu não gosto, eu celebro também, eu festejo também, eu debocho também. De que lado você está, irmãos? Não estou falando de direita e esquerda não, tá, irmãos? Que isso, sinceramente, é entre você, Deus e a sua consciência. Eu estou falando do reino de Deus, irmãos. De que lado você está? Eu vou te ensinar hoje uma oração perigosa. Já ouviu falar de oração perigosa? Não? Vou ensinar para você hoje. Oração perigosa. Presta atenção, senhoras e senhores. Não faça essa oração
a não ser que você esteja pronto para lidar com as consequências dessa oração. Não faça. É por isso que o nome dela é oração perigosa. Presta atenção, oração perigosa. Lá vai. Quer ouvir? Lá vai. Senhor, o que o Senhor pensa do que eu penso? Corrija-me naquilo que o Senhor sabe que eu defendo, mas o Senhor reprova. Não faça essa oração. Porque se você fizer essa oração, Deus vai te corrigir. Eu vou contar 3 testemunhos, 2 deles aconteceram comigo. 2018, eleições de 2018. Eu estava lá debatendo no Facebook, irmãos. E conversando, porque Milton Friedman, o Nobel de Economia, já dizia que esse tipo de política econômica fale o Estado, sabe? Achando que eu tinha formado em economia em Harvard. Debatendo no Facebook. Aí, eu já fiz essa oração. O Espírito Santo tocou o seguinte no meu coração. Você sabia que você faz muito mais pelo seu país, orando por ele, que debatendo no Facebook? Ai, doeu. Eleição de 2022, eu não votei, irmãos, não votei em ninguém. Na verdade, porque também não deu tempo de eu transferir meu título de eleitor para Uberlândia, né? Que meu título de eleitor era o Distrito Federal. E aí, irmãos, eu também não fiz muita questão, não quis votar. E aí o Espírito Santo tocou assim no meu coração. Se você que defende os valores do reino de Deus não votar, quem não defende vai, viu? Terceira situação, essa não aconteceu comigo. Meu cunhado me contou de um missionário que postou um vídeo no Instagram. O cara, ele tirou 21 dias de jejum para o Lula morrer, irmãos. 21 dias. O cara falou, Senhor, pelo amor de Deus, mata esse homem. 21 dias. No 20º dia, Deus falou com ele. Sabe o que Deus falou para ele? Eu não vejo o Lula como você vê. Você vê o Lula como um inimigo político. Eu vejo como uma alma que eu amo e que precisa de arrependimento. E se ele se arrepender, eu vou perdoar os pecados dele e eu vou salvar a alma dele. Amém, irmãos? Quando foi a última vez que você orou pelo seu presidente? Né? Minha esposa está aqui, ela sabe que a gente de vez em quando ora, né, irmão? Não sempre, né? Todo dia também não, né, irmãos? Mas a gente ora pelo Lula, pela Janja. Irmãos, eu acredito que há muitas pessoas que estão no poder, nas esferas de poder do Brasil, e elas não conhecem Jesus, porque ao invés da gente orar por eles, a gente fica nessa briguinha de direita e esquerda. Quem somos nós, irmãos? Nós somos estrangeiros em terra estranha. Amém? Tendo dito isso, eu quero que você imagine o seguinte. Imagine você que tem uma orientação política econômica de direita. Imagina, tá, irmãos? É uma conta de fadas. Imagina você que tem uma orientação política econômica de direita. Você acorda amanhã com a seguinte notícia: morre Lula, o presidente do Brasil. E você que tem uma orientação política econômica de esquerda, você acorda com a seguinte notícia: morre Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Irmãos, instintivamente, olha aqui para mim, seja franco comigo. Instintivamente, qual que vai ser o seu sentimento, a sua reação imediata com uma notícia dessa? Irmão, certamente, sendo cristão, cheio do Espírito Santo, você vai reagir solenemente da seguinte maneira: estou mentindo, irmãos? Estou mentindo, irmãos? Na hora que você recebe a notícia, você vai ficar assim, ihu! Você não vai se sentir assim, irmãos? Irmãos, vamos ser francos aqui. Nem sempre as nossas antipatias e as nossas simpatias a gente escolhe, irmãos. Ô, irmão, tem gente que não suporta o Bolsonaro. Ele começa a ouvir, isso é só uma gripezinha, não vai morrer ninguém. Cala a boca.
E tem gente que não aguenta o Lula, irmãos. O cara fala, companheiras, eu não sei de nada do INSS. A pessoa já, pelo amor de Deus. Irmãos, nem sempre as nossas antipatias são nossa escolha. Fala a verdade, irmãos. Às vezes, por sermos cristãos, a gente até tenta, assim, não, pera lá, eu sou cristão, deixa eu dar uma chance para essa pessoa, para ver se eu consigo perder essa antipatia. Mas às vezes a gente não consegue, irmãos. A nossa carnalidade, a nossa natureza caída, instintiva, irmãos, nem sempre a gente consegue escolher quem que a gente vai ter simpatia ou antipatia. Nem sempre a gente vai conseguir escolher como a gente se sente quando a gente recebe uma notícia dessa. Não é verdade, irmãos? Mas o que você posta na mídia social, sim, irmãos. O que você posta, você escolhe. O que você fala com as pessoas que estão à sua volta, você escolhe. Irmão, em nome de Jesus Cristo. É por isso que o primeiro aspecto da cultura do reino de Deus que tem nos faltado, irmãos, é certamente, pode passar, o domínio próprio, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar muito de mídia social, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sou de mexer no Instagram, então se alguém postou alguma coisa, eu não sei, especialmente aqui da Monte Hebron, eu realmente não sei mesmo, não estou mandando indireta para ninguém. Irmãos, eu não estou falando que você não pode posicionar-se politicamente, você não pode postar coisas de política, muito pelo contrário, dependendo do que se trata, eu acho que deve, mas qual que é a sua intenção? Informar? Festejar algo que o governo fez? Colocar algo que você discorda do governo? Ou é cutucar a onça com a vara curta? Ou é ficar arrumando intriga com quem discorda de você politicamente? Qual que é a sua intenção, irmãos? Já parou para pensar, irmãos, que a maneira como nós nos expressamos politicamente pode ser uma enorme barreira para que pessoas tenham um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus? Você tem certeza que o seu story e o seu post são tão importantes que valem mais do que a possibilidade de uma pessoa passar o resto da sua eternidade no inferno? Domínio próprio, irmãos. Há momentos na nossa vida, irmãos, muitos, em que nós precisamos usar uma das frases mais espirituais que existem. Sabe qual que é? A gente olha para nós mesmos, nosso reflexo no espelho, a gente olha para nós no espelho e fala uma das frases mais espirituais que existem. Quer aprender? Cala a boca! Não vou falar isso, não vou postar isso, não vou reagir dessa forma. Eu sou embaixador do reino de Deus, eu não vou agir dessa forma. Assim não será o meu comportamento. Irmãos, nós precisamos dizer não. Cala a boca, carne. Cala a boca, vontade de ficar cutucando os outros, ficar plantando intriga, confusão, só porque os outros discordam de mim e não votam no meu candidato. Domínio próprio, irmãos. Temos, nós, eu incluso, cometido gafes diplomáticas, especialmente em mídia social por causa disso. Pode passar o próximo slide, por gentileza? A segunda é essa. Acho que todo mundo conhece esse cara, né? Neymar, jogador de futebol. Ele se considera cristão. Quando ganha alguma coisa, ele põe essa faixa 100% Jesus, né? Que coisa linda, erguei as mãos. Um cara que está sempre envolvido em polêmica. Sempre em farra, sempre em frevo, sempre envolvido em polêmica. Dizem que traiu a mulher grávida. Tem outra mulher que eu me recusei a pôr a foto dela, claro. Que é uma mulher que se considera evangélica e ela faz filmes adultos, com o filho dela filmando. Mas ela é evangélica. Aí parece que foi no Flow, um podcast, aí perguntou para ela, mas você não é crente, não? Você não é evangélica? Não, para lá. Uma coisa é minha fé, a outra coisa é meu emprego. Então pode ter pastor traficante? Irmãos, qual que é o grande problema desse tipo de comportamento? Eu não vim falar do Neymar e daquela mulher que se considera evangélica. Eu vim falar de nós. O grande problema, irmãos, chama-se
herência. Vou repetir, viu, irmãos? Eu não fico fuçando no Instagram de todo mundo não, tá? Como se eu tivesse um crentômetro. Deixa eu analisar agora os membros da Monte Hebron, quão crente tem sido os posts do Instagram. Tirou foto na academia, luxúria, hein? Mas pôs um versículo bíblico embaixo, então eu vou dar 5. Irmãos, eu não tenho nem tempo para fazer isso. Então não estou mandando indireta para ninguém. E mais uma vez, você pode discordar, mas espera eu terminar o argumento. Pensa o seguinte comigo. Olha aí para mim. Imagina que ontem eu fui numa festa de casamento de um amigo meu. Aí eu postei no Stories uma foto minha com 4 garrafas de vodka. Quando você olha essa imagem, o que você vai pensar? Ontem o Estica bebeu, hein? Sei nem como é que ele está de pé agora com o microfone. Eu detesto álcool, irmãos, eu não aguento nem o cheiro. Eu não julgo quem bebe moderadamente não, irmãos, mas eu não suporto nem o cheiro. Mas se eu posto esse tipo de coisa na minha mídia social, aquela imagem, ela traz uma narrativa. Quantas vezes, irmãos, a gente vê um story de uma pessoa que está lá no farra, no frevo, tocando aquelas músicas que você não pode nem citar aqui, porque ela não é nem maior de mais 18, ela é mais 80. Aí o story seguinte, ela na igreja. Tem anjos voando nesse lugar. Será que isso é coerente, irmãos? Com o reino de Deus? Mas você está falando para mim que eu não posso me divertir mais? Eu não posso sair com a minha família, com meus amigos? Evidentemente que você pode, irmão, pelo amor de Deus. Só que a palavra de Deus nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo. Será que realmente, se eu colocar uma foto dessa, uma imagem dessa, um vídeo desse, eu vou ser bem interpretado? Ou as pessoas vão olhar e falar, você ainda fala que é crente? Tem outra, e essa eu vou ficar constrangido de falar, mas eu vou falar, porque o Senhor colocou no meu coração, então eu vou falar. Senhoritas, deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Se você usa as suas mídias sociais para postar fotos seminuas, de biquíni, você tem certeza que você está sendo coerente com a cultura do reino de Deus? Mas eu tirei uma foto de biquíni na praia, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu estava num momento feliz. Deixa eu te contar uma coisa. Quem olhar para uma foto, especialmente homem, olhar para uma foto dessa, em primeiro lugar, ele não vai nem ver a praia. Em segundo lugar, a última coisa que vai passar na cabeça de quem olhar esse tipo de foto vai ser, ora bolas, que momento feliz. Não vai ser isso que a pessoa vai pensar. A palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Eu vi um podcast, irmãos, uma entrevista lá com a Fernanda Brum, que é uma cantora evangélica. E ela estava sendo entrevista para uma mulher que não era cristã. E essa mulher perguntou para a Fernanda Brum, nossa, mas você tem um corpo tão bonito, por que você não posta nas mídias sociais uma foto de biquíni? A Fernanda Brum respondeu, porque o meu corpo é para o meu marido. Não, mas você tem um corpão. Pois é, mas é para o meu marido. Aí a Fernanda Brum devolveu a pergunta, e por que você posta essas fotos de biquíni, seminua? E a menina falou, porque eu adoro uns likes, adoro uns comentários, eu adoro uns elogios. Ela adora. Então ela estava falando que a intenção dela era necessariamente defraudar quem estava vendo. Você tem certeza que aquilo que você posta é alinhado com a cultura do reino de onde você vem? Pode passar o próximo slide? O terceiro caso, irmãos. Desculpa, a coerência é o segundo. Pode passar o próximo, desculpa. O próximo caso eu preciso de um voluntário. Você vem aqui, Euler, por gentileza? Irmão, sabe o que está escrito em Lucas 6, 29? Vem aqui em cima, por gentileza. Fica aqui de lado para a igreja, na minha frente. Sabe o que está escrito, irmãos, em Lucas 6, 29? Está escrito o seguinte, se alguém te dá um tapa, vire a outra face, fica de frente aqui para mim.
Olha o tamanho do bíceps dele, irmãos. Santo é Deus. Tem uma Bíblia que chama Cultural Study Bible, que é uma Bíblia de estudo cultural da Bíblia, espetacular. E ela traduz da seguinte maneira: se alguém quiser bater com a mão direita no seu lado direito, vire a outra face. O tapa que esse versículo está falando é o seguinte: esse aqui é a minha mão direita. Levanta o seu braço direito, Euler. Muito bem, esse é o braço direito. Olha o tamanho do bíceps, irmão. Pode abaixar, obrigado. Olha só, se eu fosse querer agredir, a pessoa faria... acharam que ia bater nele, né, irmãos? Olha o tamanho do bíceps, você acha que eu sou doido? Se eu fosse fazer assim, irmãos, esse é um ato de agressão, não é? Só que eu estaria batendo com a mão direita no lado esquerdo dele. Para eu bater com a mão direita no lado direito, eu teria que fazer assim, desse jeito, tá vendo? Esse tapa, irmãos, não indicava um tapa de agressão, ele indicava um insulto. Obrigado, Euler. Uma salva de palmas para o senhor Euler, voluntário, nada voluntário da manhã. Insulto! Se alguém insultar você, ao invés de você apelar, partir para cima e ficar de olho na jugular, vire a outra face. Todo mundo sabe, você sabe qual é o seu calo no seu pé. Quando alguém pisa no seu calo, o sangue ferve, a pupila dilata, você já começa a ficar de olho na jugular da pessoa. Tem gente que o calo é a política. Você pode falar até mal da mãe, mas fala mal do Bolsonaro. Fala mal do Lula. Eu morava numa casa, lá em Brasília, irmãos, que tinha uma mulher que era era um amor de pessoa, um sossego, um amor. Mas se você falasse da Dilma, a mulher virava um dinossauro de brava, irmãos. Ela queria comer a minha moela. Tem gente, irmãos, que o calo no pé é futebol, irmãos. Fala até da minha mãe, mas se falar do Flamengo, se falar do Parmeira, a pessoa já perde as estribeiras. Você sabe qual é o calo do seu pé. A cultura do reino de Deus, irmãos, é que se alguém te insultar na sua cara, faz aquele ato que eu falei para você da frase espiritual. Cala a boca. Não vou falar nada, vou virar as costas, não vou pôr o sol na minha ira, eu não vou brigar, não vou reagir, não vou partir para cima. Vire a outra face. Irmãos, muito do que a gente falou hoje tem a ver com mídias sociais. Você já viu o número de textão que tem no Instagram? Tem para as pessoas tentando lacrar e falando por cima, nessa briga, nessa quebra-pau, você não acredita nisso, você não concorda comigo, então você é burro, sabe? E quem nós somos nesse caos completo que tem se tornado o nosso mundo enquanto embaixadores do reino de Deus? Quantos mais gafes diplomáticas nós vamos cometer a ponto de que as pessoas percam completamente o interesse em serem reconciliadas com Cristo, que é a nossa obrigação. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças por esse dia, Senhor Deus, e clamamos, Senhor Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, nos direcionar, nos conduzir, nos ensinar e nos ajudar, Senhor Deus, a sermos representantes da cultura do reino de Deus, embaixadores do teu reino, a fim de que as pessoas que não te conhecem sejam reconciliadas contigo. Perdoa-nos, Senhor Deus, tudo aquilo que nós temos vivido, feito, Senhor Deus, que tem entristecido o seu coração, Pai. Corrija-nos, Senhor Deus, transforma-nos, Senhor Deus, e nos auxilie para que nos cheguemos mais próximo de Ti e levemos aqueles que não Te conhecem conosco até a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos?